Meus amados irmãos, eu vos saúdo com a docíssima paz do Senhor. Pela misericórdia de Deus, chegamos para a última aula da disciplina, a Epístola aos Hebreus. Durante 4 semanas, vimos nos esforçando para estudar, junto com os irmãos, estes tesouros preciosos contidos nesta epístola tão rica do Novo Testamento. Chegamos agora ao capítulo 13 da Epístola aos Hebreus, que estudaremos nos 2 primeiros textos, e que é uma continuação da 5ª e última sessão que aqui foi adotada para o estudo da Epístola aos Hebreus, que começamos a estudar na aula anterior, iniciando no capítulo 10 e versículo 32, até o capítulo 13, versículo 25. Lembrando, porém, aos irmãos que o capítulo 13 foi estruturado de forma diferente. Se os irmãos se recordam, na nossa primeira aula nós tivemos o cuidado de mencionar a maneira como a epístola foi organizada e como os estudiosos entendem a estrutura desta carta. Nas observações iniciais da nossa primeira aula, eu procurei aconselhar os irmãos a que, quando forem ensinar, pregar ou darem um testemunho, enfim, tenham cuidado de não citar Hebreus como livro, mas como carta, posto que a obra tem um caráter mais de carta ou epístola. E ao tratarmos sobre a data em que ela foi escrita, nós citamos que originalmente esta obra foi escrita possivelmente em forma de um sermão para crentes judeus, ou da Palestina ou de fora dela, e mais tarde enviada como carta. Realmente, a Epístola aos Hebreus inicia como um tratado, continua como um sermão, mas é exatamente aqui, no capítulo 13, que nós percebemos com mais nitidez que o escritor termina esta obra como uma carta, como uma epístola, o que induz determinados eruditos a afirmarem que esse capítulo não fazia parte da obra original. Meus irmãos, esse tipo de observação é muito importante, principalmente quando nós nos interessamos por disciplinas como bibliologia, crítica textual e manuscritologia, pois são disciplinas que nos ajudam a caminharmos com mais firmeza em outra disciplina, a apologética, isto é, a doutrina da fé. Notem os irmãos que isso toma uma importância maior, visto que há eruditos que se interessam por questões de estilo e de integridade, tentando definir se determinado livro bíblico ainda está em sua forma original ou se algum escriba ou revisor procedeu alguma adição, alguma subtração ou até mesmo os dois. Assim, no caso particular de Hebreus, eu quero que os irmãos entendam que há diversos destes chamados eruditos que supõem que este capítulo 13 não pertencia originalmente a esta obra, mas foi um conteúdo acrescentado posteriormente a esse sermão, talvez pelo próprio autor ou por alguém, possivelmente um escriba ou um revisor, que subsequentemente distribuiu esta obra. E a questão se torna mais crítica quando esses tais eruditos afirmam que o autor acrescentou este capítulo 13 para que a carta tivesse uma semelhança com as cartas de Paulo, ao passo que seus 12 primeiros capítulos são completamente diferentes das cartas do apóstolo Paulo, tanto em relação ao seu estilo, ao vocabulário, quanto à qualidade de linguagem. Entretanto, meus amados, esta espécie de suposição só é feita para colocar em dúvida a autenticidade e veracidade da obra. Por isso, é tão importante que nós nos interessemos por esse tipo de análise. Ora, por qual razão o autor ou algum escriba ou revisor desejaria fazer com que a carta tivesse uma aparência das cartas paulinas? Entendem, meus amados, por que temos que ter o cuidado de estudar tudo isto para estarmos prontos a responder àqueles que queiram colocar as Escrituras em dúvida? Por essa razão, ainda que não possamos afirmar com absoluta certeza,
desejo colocar alguns pontos que eu enxergo como corretos. Primeiro, o autor da Epístola aos Hebreus a escreveu originalmente com os 13 capítulos, isto é, o capítulo 13 sempre pertenceu à obra original. Segundo, o autor pode ter escrito os 12 primeiros capítulos e depois decidiu acrescentar esta parte. Terceiro, o escritor desta epístola nunca teve o interesse de dar a esta carta uma aparência das cartas de Paulo, para sugerir que fosse o apóstolo Paulo o escritor desta obra. Meus amados, eu não quero me estender mais neste tema, mas não poderia encerrar a disciplina sem trazer este alerta aos irmãos, pois há muitos crentes que, por falta de maturidade e preparo, acabam tropeçando e se escandalizando com esta questão, descrendo da autenticidade das Escrituras. Mas, segundo nosso manual de estudo, o capítulo 13 é, de certa forma, diferente, por tratar-se de uma exortação geral, abrangendo o livro todo, e não só a uma divisão final. Então, como já falamos sobre os 2 primeiros textos, vemos que os 3 textos finais da presente lição, lição 9, recapitulam todo o ensino da Epístola aos Hebreus. Já temos notado que cada divisão está subdividida em 3 partes: doutrina, advertência e estímulo. Agora nós, nessa lição, reuniremos as passagens doutrinárias e veremos como elas se relacionam e como o Espírito Santo revelou ao escritor esta mensagem. Esse tipo de estudo nos ajuda a vermos a epístola como um todo. Bem, meus irmãos, finalizando as nossas considerações sobre a introdução, eu faço questão de chamar a atenção dos irmãos para a leitura do esboço da lição, que contém os seguintes itens. Texto 1, exortação geral. Texto 2, exortação geral, continuação. Texto 3, sumário das passagens doutrinárias. Texto 4, sumário das passagens de advertências. E o texto número 5, sumário das palavras de estímulo. E como sempre, eu também tenho cuidado de ler com os irmãos os objetivos da lição que vamos passar então a ler. Ao concluir o estudo dessa lição, nós deveremos ser capazes de, primeiro objetivo é expor 2 exortações contidas na Epístola aos Hebreus. Segundo objetivo será descrever o sacrifício de louvor, de acordo com Hebreus, capítulo 13 e versículo 15. Terceiro objetivo do nosso estudo é citar 3 doutrinas estudadas na Epístola aos Hebreus. O quarto objetivo, indicar 2 advertências estudadas na Epístola aos Hebreus. E, por fim, o quinto e último objetivo, mencionar 3 palavras de estímulo à fé estudadas na Epístola aos Hebreus. Lidos, portanto, os objetivos da lição, nós passaremos então ao estudo do texto número 1, cujo título é Exortação Geral, texto que se baseia no capítulo 3 da Epístola aos Hebreus. Meus irmãos, depois de termos estudado os sacrifícios levíticos, o Dia Nacional da Expiação, o tema da epístola, que é a superioridade de Cristo sobre os anjos, sobre Arão e sobre o concerto do Sinai, sobre Moisés, além da condição humana que Jesus assumiu para ser o nosso sumo sacerdote, as sérias advertências, como o descanso que Deus prometeu a Israel no deserto e o descanso que Deus propõe aos salvos, o sacerdócio de Cristo como substituto ao sacerdócio levítico, segundo o sacerdócio de Melquisedeque, o aspecto teológico do Dia Nacional da Expiação e a doutrina da propiciação, tudo isso tratando sobre a confissão de fé. Agora o escritor aos Hebreus começa a tratar da conduta cristã, cuja prática deve ser coerente com a sua crença. Significa que o último capítulo se constitui, de certa forma, um desfecho que não contém novas
admoestações, mas contém sim vários princípios e recomendações, tanto práticos como doutrinários, visto que a vida do crente deve formar uma unidade de fé e santificação. Notem os irmãos que nesse capítulo o escritor não tem o objetivo de interligar esses dois princípios teológicos, pois na verdade a intenção dele foi primeiro discorrer sobre a redenção pelo sangue de Jesus e a nossa condição de estrangeiros sobre a terra. E agora ele trata sobre a sua aplicação. Assim sendo, este autor não se limitou a expor somente orientações doutrinárias da bendita redenção e da riqueza da revelação, mas nesse capítulo ele trata da confirmação prática da nossa fé. Deus, que sabe os mais profundos sentimentos dos nossos corações, também examina os momentos secretos da nossa existência. Com isso em mente, o escritor aos Hebreus dedica uma série de admoestações com o objetivo de ajudar aqueles irmãos a aplicarem seus conhecimentos teológicos fundamentais à sua vida diária de fé. O primeiro subtópico deste texto intitula-se Exortações acerca da vida do crente e se propõe a estudar os versículos 1 a 6 do capítulo 13. Meus irmãos, os 3 primeiros versículos desse capítulo falam do amor fraternal, uma virtude que se constitui no alicerce da estrutura cristã. Este versículo é uma advertência de que a nossa fé cristã entrará em colapso, caso haja esfriamento do nosso ardor e afeição para com os nossos irmãos. Caso o esforço em desenvolver esta virtude fracasse, conduzirá o corpo de Cristo à rápida desintegração, como causa da pressão das perseguições e da ignominia do mundo. Razão pela qual esse autor, na condição de um pastor de igreja, persiste em exortar aqueles irmãos a serem vigilantes e se cuidarem mutuamente, visto que o amor fraternal preserva a igreja pura e forte. Se compreendermos esses vínculos, também reconheceremos que, para a igreja primitiva, a confissão doutrinária e a conduta cristã estavam intimamente ligadas. E por isso, alguns eruditos contemporâneos consideram o capítulo 13 como parte integrante da epístola, e não como um pensamento posterior, nem como um adendo. Daí que a compreensão de que a divisão efetiva de Hebreus termina no final do capítulo 12 e que o capítulo 13 é um post-scriptum contendo conselhos a respeito da ética cristã, não faz sentido algum. Assim como não faz sentido acreditar que esse escritor se preocupava somente com a confissão da fé cristã e não com a conduta ou comportamento cristãos. Notem também, os irmãos, que neste mesmo versículo, o escritor aos Hebreus não somente enfatiza a palavra permaneça, mas reitera constantemente a importância da persistência, nesse caso como sinônimo de apego à sã doutrina. Entendemos, portanto, que o crente precisa persistir com a mesma determinação para que o seu comportamento seja coerente à sua confissão de fé, sendo que tal persistência reporta-se ao amor fraternal. Comunhão fraternal aliada à exortação mútua é essencial para a manutenção de uma fé cristã sólida. Nesse sentido, o escritor orienta que o amor deve se expressar na prática. Em primeiro lugar, na sociedade como um todo. Em segundo lugar, no lar, no qual o matrimônio e sua moralidade devem ser preservados. Notem os irmãos que o cumprimento do amor cristão expresso ao contexto geral da sociedade na qual aqueles irmãos viviam, estende-se em 4 direções. Primeiro, entre os irmãos. Segundo, para com os estranhos. Terceiro, para com os prisioneiros. E quarto, para com os desprivilegiados. Em primeiro lugar, o amor se faz necessário entre os irmãos.
Na Igreja de Cristo, irmãos e irmãs precisam cuidar uns dos outros, devendo haver um espírito de amor fraternal e afeição. A Igreja cristã precisa encorajar o amor recíproco dentro da comunidade, em meio ao mundo em que há grande hostilidade contra ela. Brooke Westcott se expressou dizendo: o amor do judeu por seu companheiro judeu, seu irmão, era nacional. O amor cristão pelos seus companheiros cristãos é universal. A ligação da fé comum é universal. Meus irmãos, nestes dias tão difíceis que estamos vivendo, os crentes em Cristo precisam aceitar-se realmente como irmãos e irmãs em Cristo, pois os crentes constituem a congregação universal dos salvos. Por esta razão, os escritores do Novo Testamento repetidamente aconselham os crentes a nutrirem o amor fraternal. Como exemplo disto, podemos citar a Epístola aos Romanos, capítulo 12, versículo 10, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 9, Epístola aos Hebreus, também a primeira Epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Em segundo lugar, para com os estranhos, o escritor aos Hebreus estava orientando aqueles irmãos a expandirem o amor de seu próprio círculo a todos os homens. Aquela comunidade estava sendo aconselhada a atender viajantes em seus lares, revelando assim o amor de Deus. É sabido que naquela época não havia uma rede hoteleira como há hoje, e a história registra baixa confiabilidade nas poucas estalagens então existentes. Em questão de segurança, conduzindo os viajantes a dependerem da hospitalidade dos habitantes das cidades por onde passavam. Assim, esse escritor orienta esses irmãos a terem cuidado por aqueles que precisavam ser acolhidos. Ao citar aqueles que hospedaram anjos em suas casas, possivelmente ele estivesse reportando a Abraão, a Ló, a Gideão e aos pais de Sansão, pois esses são os casos que conhecemos pelas Escrituras. A hospitalidade era considerada uma virtude na igreja primitiva do primeiro século. O apóstolo Paulo também tocou nesse tema ao escrever aos Romanos, capítulo 12, versículo 13, em que lemos: pratiquem a hospitalidade, como também orienta em sua primeira epístola a Timóteo, capítulo 3, versículo 2, que um bispo deveria ser, entre outras coisas, hospitaleiro. Em terceiro lugar, para com os prisioneiros. Outra recomendação desse escritor é de que eles se lembrassem dos encarcerados, como se estivessem presos com eles. Meus irmãos, lembremos-nos, como já estudamos no capítulo 10, versículo 34, que esse escritor já tinha valorizado aqueles irmãos por essa atitude de amor para com os encarcerados. O exercício de visitar prisioneiros era habitual nos tempos antigos. Em sua exposição sobre as ovelhas e os bodes no Evangelho escrito por Mateus, capítulo 25, versículos 39 e 43, Jesus faz menção desse tema, dizendo: eu estava preso e me visitastes. Como já estudamos, esses irmãos estavam enfrentando uma grande oposição social por parte dos seus patrícios. Estavam sendo induzidos a ocultar a sua identificação com Cristo e, assim, ignorarem os que, dentre eles, achavam-se prisioneiros por causa do Mestre. O autor os admoesta que a perda de identidade com Cristo poderia arruinar a sua fé. Por isso, foram recomendados a cuidarem das necessidades dos outros e a ajudarem os que estavam em prisão, que dependiam de que familiares ou amigos lhes levassem alimentação, vestimentas ou outros itens necessários. Muitas referências bíblicas nos mostram que amigos foram cuidar das necessidades do apóstolo Paulo, enquanto prisioneiro. Tudo isso nos indica que os prisioneiros precisavam ser lembrados
pois se assim não fossem, eles passariam fome, sede, frio e também solidão. Em quarto lugar, para com os desprivilegiados. O conselho do escritor é para que se lembrassem das pessoas que são maltratadas. Meus irmãos, ao lermos este texto, também nos lembramos que esse escritor já havia escrito no capítulo 10, versículo 33, dizendo: ora, expostos como em espetáculo, tanto em opróbrio quanto de tribulações, ora, tornando-vos coparticipantes com aqueles que, desse modo, foram tratados. Embora o sofrimento seja tão comum a todos os homens e mulheres, a prioridade que estava na mente do escritor sagrado certamente seria os domésticos da fé. Contudo, a melhor tradução para esse texto possivelmente seria: como se, com efeito, vós mesmos, em pessoa, fosseis os maltratados. É apropriada. Isso nos leva a entender que essa exortação é indistinta, dirige-se ao próximo em geral. Estas 4 exortações que acabamos de estudar, socorrer aos irmãos na fé e aos estranhos, ao viajante, aos prisioneiros e aos sofredores, bem podem ser entendidas como o cumprimento do mandamento: ame seu próximo como a si mesmo. Meus irmãos, o versículo 4 é uma exortação com respeito à infidelidade conjugal. Notem os irmãos que o escritor estava discorrendo sobre o cultivo do amor ao próximo, ou seja, o ambiente social, e passa a discorrer sobre a esfera particular entre marido e mulher. Deduz-se que o pensamento desse autor é que o amor que parte de uma união feliz, fiel e abençoada, resulta de forma eficaz em amor ao próximo. O autor sagrado expressa uma orientação para que o casal cultive a santidade na vida conjugal, a fim de que o lar honrado emane o amor de Deus para a sociedade. Quase todos os escritores do Novo Testamento discorrem sobre o casamento, entendendo que uma união estável é um tijolo na estrutura da sociedade. Com isso em mente, nesse mesmo capítulo, esse escritor sagrado orienta aqueles irmãos sobre o relacionamento dentro do casamento. Atualizando a linguagem do texto, teríamos a seguinte tradução: considerem o casamento precioso para todos vocês. Deus mesmo instituiu o casamento pelo que é um tesouro que recebemos dele, razão pela qual deve o casamento ser honrado por todos. Quando esse autor escreve, bem como o leito sem mácula, ele estava utilizando um eufemismo. Ele estava advertindo aos irmãos a quem estava se dirigindo, no sentido de adverti-los a que não quebrassem jamais os votos do casamento, cometendo adultério. Haja vista que o casamento é sagrado, sua prevaricação é um pecado. Alguém poderá perguntar: por que relacionamento extramatrimonial é pecado? E o escritor de Hebreus responde, logo em seguida: porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Aos olhos de Deus, o sexo não é diversão, como é considerado pelo mundo. Para Deus, o sexo ilícito é um pecado que merece punição. Por isso, o escritor de Hebreus adverte seriamente a respeito do perigo dessa conduta passível de juízo divino. Lembremos-nos das advertências da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículos 9 e 10, da carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 5, e do livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 8, e capítulo 22, versículo 15. Nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas herdarão o reino de Deus. Meus irmãos, após exortar os seus leitores sobre o pecado da impureza sexual, a impressão que se tem é que esse escritor sagrado está se reportando ao mandamento: não adulterarás. Já aqui, ele vai exortá-los a respeito da cobiça pelo dinheiro.
como se estivesse referindo aos mandamentos não roubarás e não cobiçarás, conforme o livro de Êxodo, capítulo 20, versículos 15 e 17. E o livro de Deuteronômio, capítulo 19, versículo 21. Esse raciocínio parece muito coerente, pois revela o desejo do homem por uma esposa que não seja a sua e vice-versa, ou por porte ou posse de bens e propriedades de outrem. Meus irmãos, o crente precisa definitivamente extirpar o amor ao dinheiro, posto que esse amor conduz a todos os tipos de males, conforme Paulo nos exorta na primeira carta a Timóteo, capítulo 6, versículo 10. Em parte alguma, as Escrituras ensinam que o crente deva procurar uma vida de pobreza. Ao contrário, em Gênesis capítulo 1, versículo 28, lemos que Deus ordenou a Adão que enchesse a terra e a dominasse, advertindo-nos, porém, que não tenhamos amor ao dinheiro, visto que esse amor conduz à avareza, e a avareza à idolatria, conforme a Epístola aos Colossenses, capítulo 3, versículo 5. Qualquer promessa tentadora que seja incompatível com a nossa fé leva à bancarrota espiritual. A coerência textual aqui é nítida, pois no versículo 6, este autor se põe no mesmo nível daqueles irmãos e, junto com eles, professa sua segurança e confiança em Deus, através das palavras do Salmo 118, versículo 6, que diz: assim afirmemos confiantemente, o Senhor é o meu auxílio, não temerei, que me poderá fazer o homem? Mas, queridos, nós temos aqui um subtópico muito importante, que é exortações acerca da doutrina. Texto baseado nos versículos 7 a 14 do capítulo 13. Meus irmãos, eu considero essa sessão de uma importância imensurável. Notem que, por 3 vezes nesse capítulo, o autor enfatiza a expressão líderes. No versículo 7, ele diz: lembrai-vos dos vossos líderes. No versículo 17, ele afirma: obedecei aos vossos guias. E no versículo 24, ele reafirma: saudai todos os vossos guias. Entenda-se a palavra líder aqui como um termo amplo. Por isso, nós vamos nos limitar a dizer que eram aqueles que lhes pregavam a palavra de Deus. Mas o verbo que ele empregou no versículo 7 quer dizer: traga à memória aquilo que você sabe sobre uma pessoa. Mas há aqui também outro verbo muito importante, que é atentai ou considerai atentamente o fim de sua vida, posto nesse versículo com o sentido de olhar repetidas vezes, observar cuidadosamente. Ou seja, eles deveriam observar qual foi o resultado da vida deles, como chegaram ao de uma vida bem-sucedida, como que se dissesse: olhem a vida deles do começo ao fim. Meus irmãos, eu ouvi muitas vezes o pastor Aguiar Valvassoura dizer: a medida de um homem não é como ele começa, mas como ele termina. No século em que vivemos, tudo muda rapidamente, nada parece confiável e permanente. Os líderes vêm e vão. Um líder, no entanto, é imutável: Jesus Cristo. Mas lemos aqui que o autor incentiva seus leitores a se identificarem com Cristo e a se esforçarem para manter firme a sua fé. Esta identificação pode nos fazer objetos da rejeição da sociedade. Lembremos que o próprio Jesus foi rejeitado e por nós foi crucificado fora da cidade. Da mesma maneira, somos impelidos a sair da cidade, levando sobre nós o seu vitupério. Será que realmente entendemos essa escritura quando a lemos? Nos versículos 10 a 14, nós lemos na versão de Almeida, Revista Corrigida: temos um altar de que não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo, porque os corpos dos animais cujo sangue é pelo pecado trazido pelo sumo sacerdote para o santuário são queimados fora do arraial.
E por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Saiamos, pois, a ele, fora do arraial, levando o seu vitupério. Porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Pois bem, precisamos fazer uma exegese correta desse texto. Por certo, os irmãos se lembram que nós estudamos aqui na lição número 2 sobre os sacrifícios levíticos. Os irmãos se lembram quantos e quais eram? Eram 5 sacrifícios levíticos: o holocausto, as ofertas e manjares, os sacrifícios pacíficos, o sacrifício pelo pecado e o sacrifício pela culpa. E como vimos, os 2 primeiros, o sacrifício de holocausto e as ofertas e manjares, são sacrifícios de dedicação. O terceiro, o sacrifício pacífico, era um sacrifício de comunhão. E os 2 últimos, o sacrifício pelo pecado e o sacrifício pela culpa, eram sacrifícios de expiação. Esses 2 sacrifícios eram realizados em outras oportunidades, mas principalmente no Dia Nacional da Expiação, que nós estudamos na lição 7. E se os irmãos se lembrarem, eram os únicos sacrifícios a exigir que se queimasse o corpo da vítima fora do arraial. Isso quer dizer que nesse texto que estamos estudando, o escritor aos Hebreus estava se referindo principalmente ao Dia Nacional da Expiação, em que o sumo sacerdote oferecia o sacrifício pela expiação anual do povo. Entendendo melhor na oferta pela expiação, que incluía a oferta pelo pecado e a oferta pela culpa, o livro de Levítico, capítulo 4, versículos 11 e 12, diz o seguinte: mas o couro do novilho e toda a sua carne, com a sua cabeça e as suas pernas e as suas entranhas e o seu esterco, enfim, o novilho todo levará fora do arraial a um lugar limpo, onde se lança a cinza, e o queimará com fogo sobre a lenha. Onde se lança a cinza, se queimará. Vemos que neste fato temos a principal fase da oferta de expiação, aquela que a distingue tanto do holocausto como do sacrifício pacífico. A sua carne não era queimada sobre o altar, como no holocausto, nem tampouco era comida pelo sacerdote ou o adorador, como no sacrifício pacífico, mas era queimada inteiramente fora do arraial. Em Levítico capítulo 6, versículo 30, nós lemos: porém, nenhuma oferta pela expiação de pecado, cujo sangue se traz à tenda da congregação para expiar no santuário, se comerá, no fogo será queimada. Ao pensarmos o que se fazia do sangue e o que se fazia da carne ou do corpo do sacrifício, entendemos 2 grandes verdades: o culto e o discipulado, isto é, a vida cristã, a nossa identificação com Cristo. Vamos entender isso melhor. Em primeiro lugar, o sangue que era oferecido no santuário é o fundamento do nosso culto, pois antes que possamos adorar a Deus com plena paz na consciência e tranquilidade no coração, temos de saber, com base na autoridade da palavra de Deus e pelo poder do Espírito, que a questão do pecado foi inteiramente resolvida para sempre pelo sangue da oferta divina de expiação, que o seu sangue foi espargido com perfeição perante o Senhor, que todas as exigências de Deus e todas as nossas necessidades, como pecadores culpados e arruinados, foram satisfeitas para sempre. O conhecimento desta base da plena salvação pelo sangue de Cristo dá perfeita paz. E no gozo dessa paz podemos adorar a Deus. Em primeiro lugar, o corpo queimado fora do arraial é a base da segunda verdade, que é a da nossa identificação com Cristo. O fato de que era feito da carne ou do corpo do sacrifício deve ser encarado sob 2 aspectos. Primeiro, como expressão do lugar que o Senhor Jesus tomou por nós, levando o pecado. E segundo, como expressão do lugar para onde foi lançado por um mundo que o havia rejeitado.
E é sobre este segundo aspecto que precisamos meditar para entender o texto de Hebreus em questão. O uso que o apóstolo faz em Hebreus 13:13, do fato de Cristo haver padecido fora da porta, é profundamente prático. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Se por um lado os sofrimentos de Cristo nos têm assegurado uma entrada no céu, por outro lado, o lugar onde ele sofreu representa a nossa rejeição pela terra. Se por um lado a sua morte tem nos proporcionado uma cidade nas alturas, por outro lado, o lugar onde ele morreu priva-nos de uma cidade aqui. Ele padeceu fora da porta. Cristo tomou o seu lugar como o sofredor, fora dos limites da religião desse mundo, da sua política e tudo o que lhe pertence. O mundo o aborreceu e o lançou fora. Por isso o escritor aos Hebreus diz: saiamos. Devemos procurar um Cristo rejeitado, fora da porta, pois só assim estaremos nos identificando com ele. Esse assunto é profundamente solene e diz-nos respeito a todos, porque somos todos propensos a esquivarmos-nos da comunhão com Cristo para cairmos na rotina morta. Daí o poder prático das palavras: saiamos, pois, a Ele. Não é sair de um sistema para outro, de uma ordem de opiniões para outra, ou de um grupo de pessoas para outro. Não, mas sair de tudo que merece a designação de um arraial para aquele que padeceu fora do arraial. O Senhor Jesus está tão fora da porta agora, como quando padeceu há 21 séculos. O que foi que o pôs fora da porta? O mundo religioso desse tempo. E o mundo religioso daquele tempo é, em espírito e princípio, o mundo religioso desse nosso tempo. O mundo é ainda o mundo. Não há nada novo debaixo do sol. Cristo e o mundo não são um. Se andarmos com um Cristo rejeitado, teremos de ser um povo rejeitado. Se o nosso Mestre padeceu fora do arraial, nós não podemos esperar reinar dentro do arraial. Se andarmos nas suas pisadas, aonde nos conduzirão elas? Não seguramente às altas posições deste mundo sem Deus e sem Cristo. Ele é um Cristo desprezado, um Cristo rejeitado, um Cristo fora do arraial. Saiamos, pois, a ele, levando o seu vitupério. Não nos deixemos envolver com a luz do favor desse mundo, visto que o sistema mundano o crucificou e ainda aborrece com ódio implacável o nosso amado Jesus. Era exatamente isso que o escritor de Hebreus desejava transmitir quando exclamou: saiamos a ele, fora do arraial. Assim também se expressou João, o apóstolo, dizendo: filhinhos, não ameis o mundo, nem o que no mundo há, pois quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O escritor aos Hebreus estava nesse texto pedindo àqueles irmãos para se identificarem com o Senhor Jesus Cristo através de uma santificação e uma conduta cristã que glorificasse o nome de Cristo. Meus irmãos, nos estendemos bastante no texto 1 e agora precisamos ir para o texto número 2, intitulado Exortação Geral. É uma continuação do texto anterior. Aqui nós temos um subtópico intitulado Dever quanto à adoração a Deus. Meus irmãos, temos aqui um texto que gira em torno da ideia desenvolvida pelo autor de Hebreus, no versículo 15 deste capítulo, em que lemos: portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessem o seu nome. Eu confesso aos irmãos que piso com muito cuidado nesse terreno, visto que as pessoas têm perdido o senso dessa palavra. Outro dia, ouvi um pregador discorrendo sobre o nosso Getsemane. O nosso Getsemane? Eu fiquei pensando, quem esse pregador pensa que é para se colocar em posição semelhante ou próxima à de Jesus
em seu sacrifício vicário. O problema é que nós temos o hábito de chamar as nossas ações da vida cristã de sacrifício, como se fosse algo dificílimo de se realizar. Ou seja, a impressão que se tem é que a pessoa está apresentando a Deus uma atitude de valor extra-humano, como se quiséssemos impressionar a Deus e aos outros com a nossa ação sobrenatural. Por essa razão, eu não utilizo a palavra sacrifício quando se trata de qualquer ação humana, mas nós temos esse hábito de classificar algumas das nossas ações como sacrifício, porque nós sempre queremos agregar valor à nossa pessoa. Eu costumo dizer que o problema da graça é que ela abate qualquer merecimento humano. A expressão sacrifício, utilizada pelo autor desse texto, foi através do substantivo feminino, tícia, e não é um sacrifício no seu sentido original, mas trata-se de uma figura de linguagem chamada metáfora, sendo, portanto, uma expressão metafórica. Assim, meus amados, o termo sacrifício, utilizado aqui, não tem qualquer relação com os sacrifícios estabelecidos por Deus no Antigo Testamento e cumpridos por Cristo na cruz. O que o escritor quer dizer aqui é que, através do sacrifício de Cristo, passa a vigorar um novo serviço de ações que se exterioriza na vida dos filhos de Deus, através da oração, do testemunho, do amor prático ao semelhante e da obediência, e que aqui ele chama metaforicamente de sacrifício de gratidão e louvor, e que foi instituído no Antigo Testamento, como podemos conferir em Levítico capítulo 7, versículo 12, e que não é suspenso no Novo Testamento, apenas muda a sua configuração exterior. Trata-se de um sacrifício que deve vir do impulso mais íntimo do coração, conforme o segundo livro de Crônicas, capítulo 29, versículo 31, em que lemos: E respondeu Ezequias dizendo: Agora vos consagrastes a vós mesmos ao Senhor. Chegai-vos e trazeis sacrifícios e ofertas de louvor à casa do Senhor. E a congregação trouxe sacrifícios e ofertas de louvor, e todos os dispostos de coração trouxeram holocaustos. No povo de Deus da antiga aliança, o sacrifício de louvor constituía a resposta do ser humano a experiências especiais da bondade de Deus, conforme lemos no Salmo 107, versículo 22, que diz: E ofereçam o sacrifício de louvor e relatem as suas obras com regozijo. E no Salmo 116, versículo 17, lemos: Ofertar-te-ei sacrifício de louvor e invocarei o nome do Senhor. Mas no Novo Testamento, o sacrifício de louvor pode ser visto também como ação de gratidão e louvor a Deus na oração, em qualquer situação, mesmo sob as piores dificuldades. É o caso de Paulo e Silas na prisão de Filipos, conforme o capítulo 16 de Atos, versículos 22 a 25, cuja energia é concedida pelo Espírito Santo de Deus. É um verdadeiro sacrifício de louvor, um fruto dos lábios, conforme lemos no livro de Oséias, capítulo 14, versículo 2. Contudo, essa disposição não somente se manifesta no nosso relacionamento com Deus, conforme lemos no Salmo 141, e versículo 2, mas também no nosso testemunho público da salvação que recebemos de Deus. É assim que esse escritor vai expor no versículo 16 sobre a fé e a santificação, doutrina correta e agir apropriado àqueles irmãos, isto é, testemunho com palavras e testemunho pela conduta da vida, como uma unidade indissociável. A ação de ajuda ao próximo também é classificada como parte do fruto dos lábios. Enquanto no Antigo Testamento havia inúmeros sacrifícios, na vida e na devoção da igreja, metaforicamente, eles se manifestam na entrega da vida a Deus e no serviço prático ao próximo. Entretanto, não podemos esquecer de que as obras de amor não possuem caráter expiatório nem meritório.
Diferentemente dos sacrifícios levíticos, que não são mais oferecidos pelos crentes em Cristo, as obras de misericórdia, contudo, permanecem sendo sacrifícios corretos, agradáveis a Deus. Com essas palavras, o apóstolo retorna ao ponto de partida de suas exortações e enfatiza que o amor ao Senhor e ao amor ao irmão formam uma unidade indissolúvel. E nesse sentido, eu concordo com o nosso manual de estudo, quando aqui ele vincula o versículo 17 desse capítulo aos sacrifícios de louvor, no sentido de que a submissão do crente a Deus é demonstrada na sua submissão amorosa aos líderes da igreja. O último subtópico deste texto se intitula Saudações e abrange os versículos 18 a 25 do capítulo 13. Meus irmãos, a conclusão da epístola é bastante pessoal. Anteriormente, em suas sentenças sucessivas, o autor refere-se a si mesmo na primeira pessoa do singular. E que mais direi? Certamente me faltará tempo necessário, conforme o capítulo 11, versículo 32. Agora ele usa a primeira pessoa do plural, assim como do singular, e pede oração, dizendo: Orai por nós, pois estamos persuadidos de termos boa consciência, desejando em todas as coisas viver condignamente. Rogo-vos, pois, com muito empenho que assim façais, a fim de que eu vos seja restituído mais depressa. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo o bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele. Por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo o sempre. Amém. Notem, meus irmãos, que nos versículos imediatamente anteriores, o escritor sagrado pede oração por si mesmo. Agora ele enfatiza orando por aqueles irmãos a quem ele endereça essa carta. Que oração admirável! O autor conclui sua epístola com esta bênção, cuja linguagem e riqueza de teologia pode ser comparada à beleza e à dimensão dos primeiros versículos que ele utiliza para iniciar a introdução dessa epístola. Além de ser um mestre em teologia, esse autor é um artista literário. Meus irmãos, nós vamos agora então estudarmos o texto número 3, sumário das passagens doutrinárias de Hebreus. E nesse texto nós estudaremos os textos doutrinários de Hebreus, que tratam de uma questão de enorme importância para o estudo da nossa disciplina, a saber, qual a contribuição do Antigo Testamento à revelação de Cristo no Novo Testamento? Meus irmãos, como estudamos em lição anterior, o crente precisa crescer na fé, crescimento que passa pelo aprendizado na palavra de Deus. No Salmo 138, versículo 2, o salmista declara: Inclinar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome pela tua benignidade e pela tua verdade, pois engrandeceste a tua palavra acima de todo o teu nome. Esse versículo está nos dizendo que não há nada nesse mundo, nem na terra, nem nos céus, que esteja acima da palavra de Deus. Ela é o instrumento maior do qual Deus se utiliza para dar testemunho de seu Filho. O conhecimento das relações entre o Antigo e o Novo Testamento proporciona ao crente um crescimento simétrico e equilibrado na fé cristã. Como dissemos na introdução da primeira aula dessa disciplina, Hebreus explica o Antigo Testamento e principalmente o livro de Levítico, que aponta unicamente para Cristo. Hebreus responde explicando que a vinda de Cristo à Terra se deu em cumprimento às profecias e símbolos do Antigo Testamento. O Antigo Testamento e o Novo se completam na apresentação da mensagem divina. O primeiro subtópico que temos nesse texto é a revelação dada pelos anjos e profetas.
capítulo 1 de Hebreus. Meus irmãos, como fizemos desde a nossa primeira aula, vamos uma vez mais destacar que, em lugar nenhum das Escrituras, lemos que o Novo Testamento seja superior ao Antigo, mas a nossa ênfase em relação à revelação divina sempre foi que ambos têm a mesma importância. A palavra de Deus é una, conforme já citamos a segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16, em que lemos: toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Note-se que Paulo não se refere somente ao Antigo Testamento, mas às demais Escrituras já conhecidas, como hoje sabemos, são parte do Novo Testamento. Notem, os irmãos, que nesta disciplina, para não estendermos muito as aulas, não estudamos todas as inúmeras vezes que o escritor de Hebreus citou o Antigo Testamento como prova de que ele reconhecia a autoridade do Antigo Testamento. E, como sabemos, os demais escritores do Novo Testamento fizeram o mesmo, além do próprio Senhor Jesus, que por muitas vezes ratificou as escrituras do Antigo Testamento. Agostinho dizia que o Novo Testamento acha-se velado no Antigo Testamento e o Antigo revelado no Novo. Precisamos sempre nos lembrar que a revelação divina sempre foi progressiva. Isto é, Deus sempre teve um tempo para todas as coisas, de forma que, como diz Paulo aos Gálatas, capítulo 4, versículo 4, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Nesse texto, Paulo chama o tempo do ministério de Cristo de plenitude dos tempos. Na sua onisciência, Deus começou a se revelar ao homem desde o princípio, determinando que a revelação preliminar nos viesse pelo Antigo Testamento. Contudo, já não é uma mera promessa, mas agora um fato consumado, não sendo, portanto, menos inspirado e de menor valor que o Novo Testamento. Como acabamos de ler, Deus enviou seu Filho ao mundo como a maior revelação de si próprio, implicando que a revelação completa trazida por Cristo, como a temos no Novo Testamento, é o clímax da revelação de Deus. Por isso, a revelação de Cristo por si é superior, não implicando, contudo, que um testamento seja mais ou menos inspirado que outro. Muitos pais não perceberam, mas a esquerda tentou destruir a educação conservadora. E muitos deles só notarão os perigos do globalismo e do esquerdismo quando for tarde demais. Aparentemente, o Brasil venceu o risco de se tornar uma ditadura comunista, mas o desafio de educar nossos filhos fora do alcance de mentes diabólicas nunca foi tão urgente. Os vários esquerdistas que governaram o Brasil nos fizeram sentir incapazes, isolados e sem condições de reagir, ainda que nós, os conservadores, fôssemos e somos a maioria do povo brasileiro. Por isso, a sua família precisa ler o Guia Conservador da Família Brasileira, escrito para auxiliar os pais que desejam ver cumpridos nas vidas de seus filhos e da nação brasileira os propósitos de Deus. Nessa segunda subdivisão da doutrina, o autor compara a revelação de Cristo com a de Moisés, ampliando o pensamento dos dois primeiros capítulos, evidenciando a revelação de Moisés vista no sacerdócio levítico, na antiga aliança, e no seu sistema sacrificial, prefigurando o sacrifício superior de Cristo, aquele que seria o sumo sacerdote da nossa confissão. Nesse texto, o apóstolo confronta Moisés como homem de Deus, que desempenhava um papel essencial no pensamento de Israel, ao Senhor Jesus Cristo, que retrata absolutamente tudo na confissão cristã e na vida da igreja. Somos informados pelas Escrituras o que a saída de Israel do Egito sob Moisés significava para os judeus. Porém, para a igreja do Novo Testamento, o maior significado está na obra redentora de Cristo. O escritor de Hebreus apresenta uma comparação entre Jesus
e Moisés, e podemos constatar que ele dedica uma singular importância a determinados termos-chave da explicação do Antigo Testamento, como, por exemplo, ele é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. E aqui o autor sagrado destaca uma peculiaridade que é a fidelidade. Este autor faz uma comparação concernente à glória e honra de Jesus e Moisés, de forma a reconhecer que Jesus está para Moisés como construtor de uma casa para a própria casa. Jesus possui glória maior que Moisés, da mesma maneira como o serviço da nova aliança transcende em muito a glória do serviço da antiga aliança. Conforme Paulo escreve em sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículos 7 a 11. João, no capítulo 1, versículos 17 do evangelho que escreveu, também ressalta a mesma realidade. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Nisso reconhecemos que, apesar de toda a convergência entre Moisés e Jesus, de fato existe uma diferença não apenas gradual, mas qualitativa. O terceiro subtópico que temos nesse texto é o novo sacerdócio, que se baseia no capítulo 4, versículo 14, até o capítulo 5, versículo 11, e no capítulo 7, versículos 1 a 28. Nessa terceira subdivisão da doutrina é feita uma comparação entre o sacerdócio levítico e o sacerdócio de Cristo. Meus irmãos, este é um ponto sobre o qual nós já comentamos bastante, mas é sempre bom relembrar que o sistema levítico foi instituído pelo próprio Deus, deliberando escolher a tribo de Levi, um dos 12 filhos de Jacó, para, através dela, iniciar um sacerdócio representativo em Israel, denominado por isso de sacerdócio levítico. Entretanto, Deus instituiu esse sacerdócio propositalmente na condição de provisório, pois, como já comentamos por diversas vezes nas aulas anteriores, a lei levítica ou mosaica não foi instituída com a finalidade de salvar ninguém, uma vez que ela foi constituída para nos mostrar a situação pecaminosa em que o homem vivia e a sua necessidade de um sacrifício perfeito que lhe resultasse em mudança de coração. Pois uma das doutrinas esboçadas no Novo Testamento é a doutrina da adoção, que envolve não somente uma família, uma herança, mas principalmente uma transformação de natureza, uma mudança interior no coração, que no Novo Testamento é chamada de novo nascimento, que só o Evangelho de Cristo tem poder de efetuar. Assim sendo, o sacerdócio levítico servia como uma sombra do sacerdócio superior do Senhor Jesus Cristo, que um dia morreria pelos pecados do povo. Esse sim seria eterno, razão pela qual Deus determinou que o sacerdócio de Cristo não fosse vinculado a esta ordem sacerdotal que ele mesmo instituiu, mas fosse sim baseado na sua própria soberania e eternidade, simbolizada por um homem chamado Melquisedeque, cuja filiação ficou escondida na história como símbolo da eternidade de Deus. Por ter um sacerdócio eterno e perfeito, Jesus se fez o nosso sumo sacerdote para sempre. O quarto subtópico que temos nesse texto é o novo concerto, que estuda desde o capítulo 8, versículo 1, até o capítulo 10, versículo 18. Meus irmãos, este é o ensino que julgo como o mais contundente do escritor aos Hebreus, que expõe o tempo que aprove a Deus substituir a velha aliança à lei mosaica, o antigo concerto que fala de uma aliança provisória entre Deus e o homem, de significado relativo, uma vez que os sacrifícios levíticos eram simbólicos e seriam removidos quando Cristo se manifestasse
para oferecer-se em sacrifício perfeito e final, com o propósito de estabelecer a nova aliança no seu sangue. Agora que Cristo veio, trazendo consigo a plena revelação divina, o antigo conceito ficou sem validade, foi removido. Talvez, quando lemos isso, não sentimos um impacto tão forte, mas para aqueles irmãos judeus, o impacto foi realmente muito forte. Deus mudou a lei. Chegou à plenitude dos tempos e nela Deus apresentou o concerto superior, perfeito e final pelo sacrifício superior em Cristo, que trouxe consigo a plena revelação divina. O quinto subtópico que temos nesse texto é o caminho da fé em Cristo, que se baseia no capítulo 10, versículo 32, até o capítulo 11, versículo 40. Nos últimos capítulos da carta, o escritor aos Hebreus desafiou aqueles irmãos a fazerem uma escolha, ou depender das suas obras para a salvação, ou viver pela fé no sacrifício superior de Cristo. E, para tanto, ele cita alguns exemplos do Antigo Testamento, mostrando que o justo, não só nos dias do Novo Testamento, mas também nos dias do Antigo Testamento, foi salvo pela fé em Jesus Cristo e jamais pelas obras da lei. Meus irmãos, para expor esta verdade àqueles irmãos, o escritor de Hebreus elaborou uma declaração abrangente concernente à natureza da fé, dizendo: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Com certeza, seu propósito era, mediante a explanação da palavra fé, que no grego é pistis, tentar exprimir uma confiança, uma persuasão firme ou convicção firme, uma fidelidade ou uma crença, entendendo especialmente que no contexto bíblico a fé sempre encontra seu propósito em Deus, pois fé, no conceito bíblico, não significa crer em si mesmo ou no homem, mas em Deus. O constante uso da expressão pela fé, aqui nesse texto, na língua grega funciona como um caso dativo de instrumento, que no português nós chamamos de objeto indireto. E por isso, nesse capítulo, esta construção sintática não atribui nenhum poder mágico à fé, mas simplesmente mostra que a fé é o meio, é o instrumento pelo qual recebemos de Deus a fonte do nosso serviço para Deus e a única base aceitável de um relacionamento satisfatório com Deus. Concluindo o estudo do texto 3, nós vamos agora para o texto número 4, cujo título é Sumário das passagens de advertências em Hebreus. Meus irmãos, como vimos no decorrer do estudo dessa disciplina, os crentes para os quais este escritor escreve originalmente esta epístola eram judeus que corriam o perigo de abandonar a sua fé em Cristo e retornar à sua antiga religião, o judaísmo, religião surgida durante o período interbíblico, que se apoiava em interpretações erradas do Antigo Testamento. A interpretação que faziam do Antigo Testamento centralizava-se na obediência aos preceitos da lei mosaica, carregados de uma infinidade de normas e regras. O escritor aos Hebreus, porém, esclarece aos seus leitores que o único meio de se alcançar o perdão dos nossos pecados é através da fé no sacrifício expiatório de Cristo e na sua bendita pessoa. O primeiro subtópico desse texto é o perigo de negligenciar a salvação, que está baseada nos versículos 1 a 4 do capítulo 2. O primeiro subtópico desse texto é o perigo de negligenciar a salvação, que está baseado nos versículos 1 a 4 do capítulo 2. Meus irmãos, quando o escritor aos Hebreus profere a advertência, portanto, convém-nos nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que, em tempo algum, nos desviemos delas.
Por quê? Se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, ele queria a todo custo incutir no coração daqueles irmãos judeus a grandeza da revelação manifesta em Cristo, que em muito superava aquela que foi comunicada pelos anjos e profetas, a majestade do Filho de Deus no seu estado antigo nas relações pessoais com o Pai, e a superioridade da dignidade do Filho de Deus sobre os anjos, mesmo no estado encarnado ou intercessório, e que foi comunicada a eles. E diante de todo esse conhecimento, já não poderiam mais ser reputados como inocentes. O alerta aqui é que, uma vez cientes dessa grandeza da revelação de Deus, eles já não poderiam deixar de ser responsabilizados pelo que receberam, uma vez que tal conhecimento vem acompanhado de uma enorme responsabilidade. Mas o autor vai além e adverte os seus leitores ante o perigo de reduzir a uma coisa comum uma obra salvífica tão grandiosa que Deus oferece mediante a revelação na pessoa de seu Filho Jesus. Notem os irmãos que, com mais diligência, implica em valorização, que é contrária a desprezo. O que está em foco aqui é uma maior responsabilidade, ou seja, não haverá justificativa ou argumento para a rejeição deliberada à graça oferecida no Calvário. O comentarista Vaughan observou que o verbo grego amelessantes, trazido aqui como negligenciar, ou traduzido como negligenciar, designa o descaso dos convidados para as bodas, na parábola contada por Jesus em Mateus, capítulo 22, versículo 5, e traz em si a ideia de menosprezo, mais do que a noção de recusa ao convite. No caso dos cristãos judeus a quem esse escritor se dirige, eles corriam o mesmo perigo daqueles crentes da Galácia, a quem Paulo acusa de terem começado bem a carreira da fé, tendo, porém, voltado para a prática das tradições judaicas. O escritor Meyer chamou a pergunta do escritor aos Hebreus, neste primeiro versículo do capítulo 2, de a pergunta irrespondível, pois não existe possibilidade de fuga aos olhos divinos que vem todo pecado. E como já dissemos na lição 4, a advertência não se refere apenas às transgressões e aos pecados realmente praticados, mas é especificamente contra o simples desviar-se, não dispensar a devida atenção, deixar de confiar no sangue de Jesus, que expia os pecados, não dar a Deus sua medida plena de devoção. São estas coisas que não somente tornam a fuga do juízo impossível, mas intensificam a severidade do castigo para aqueles que negligenciam tão grande salvação, pois não há brandura na revelação neotestamentária, pois o Deus de amor não deixará de punir a impiedade, de forma que, em se tratando de revelação salvífica, a consequência se aplica a todos aqueles que rejeitam a salvação em Cristo. Será a perdição eterna. Meus irmãos, o segundo subtópico desse texto é: não rejeitemos o repouso de Cristo, baseado no capítulo 3, versículo 7, até o capítulo 4, versículo 11. Esta é a segunda advertência séria feita por este escritor, alertando aqueles irmãos que jamais desprezassem a oferta de Deus para que o crente descanse na confiança da obra redentora efetuada na cruz do Calvário, pois rejeitar esse descanso é sinônimo de perdição eterna. A Epístola aos Hebreus explica claramente que descanso é este que Cristo oferece. O que Canaã representa para nós cristãos hoje? Representa a nossa herança espiritual em Cristo. Segundo o autor, esse descanso é o cessar das lutas empreendidas pelo homem visando a merecer a salvação. É a aceitação da obra de Cristo como alternativa única para a salvação.
O descanso em Canaã, embora real para Israel, enquanto peregrino no deserto, tomado, porém, como figura para ilustrar o descanso provido no Calvário, retrata o descanso presente, quando nós tomamos posse da nossa herança em Cristo, isto é, o descanso da salvação. Mas entende-se que, por esse texto, um segundo descanso, que é o da submissão, e um terceiro descanso, o descanso futuro, que todos os verdadeiros crentes gozarão com Deus, segundo o versículo 9 do capítulo 4, em que lemos: portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Esse descanso, com certeza, se tornou uma realidade para o crente, mas somente as pessoas que creem entram no descanso de Deus. Os descrentes não têm acesso ao descanso que Deus fornece, pois ao menosprezarem a palavra de Deus, eles desprezaram o privilégio de entrar em seu descanso. Por isso o escritor aos Hebreus faz este alerta: não menosprezem o descanso de Deus. O terceiro subtópico deste texto é bebês espirituais. Texto baseado no capítulo 5, versículo 12, até o capítulo 6, versículo 8. Meus amados, esta é a terceira advertência que o escritor de Hebreus faz àqueles irmãos. Ele desejava explicar-lhes que Deus havia revogado o antigo concerto, substituindo pelo novo concerto através do sacerdócio do Senhor Jesus Cristo, não segundo o sacerdócio levítico, mas prefigurado no sacerdócio de Melquisedeque. Mas o seu temor é que aqueles irmãos tivessem muita dificuldade em entender essa revelação, ou que ela lhes fosse de difícil interpretação, em virtude do baixo conhecimento bíblico daqueles crentes, visto que o escritor diz que eles eram negligentes para ouvir. Portanto, o escritor da epístola revela a sua grande preocupação com a expressa falta de conhecimento que aqueles irmãos demonstravam que poderia levá-los à derrota espiritual. Manifestavam claramente uma imaturidade espiritual. Bacon denomina essa perícope de a negligência dos imaturos. O que ele desejava comunicar-lhes era de suma importância para a compreensão do sumo sacerdócio de Cristo. Notem os irmãos que, por causa desse temor, o autor só retoma o argumento a partir do capítulo 7. Aqueles irmãos hebreus precisariam de maior percepção espiritual, uma vez que o autor irá demonstrar a eles que o sacerdócio de Cristo significa a abolição da antiga aliança. Portanto, nesse texto, o autor alerta quanto ao perigo de estacionar na vida espiritual e menciona as possíveis consequências. Ele os adverte severamente, devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar. E no capítulo 6, versículo 1, ele vai dizer: pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição. Tomemos, portanto, esta advertência desse autor como por demais útil para nós também, crentes do século XXI, relembrando as palavras que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 4, versículo 15, que dizem: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. O crente precisa crescer na fé e, mais ainda, precisa de um crescimento equilibrado. O crente não pode jamais se assemelhar a alguém com a cabeça grande e o corpo pequeno. Espiritualmente falando, um crente que desenvolve somente a cabeça, mas não o corpo, com certeza cairá no formalismo. Cabeça grande e corpo pequeno. Mas também há aqueles que crescem no corpo, mas a cabeça fica pequena. Espiritualmente falando, um crente assim será um nanico no entendimento espiritual, pendendo para um fanatismo, corpo grande e cabeça pequena. Tomemos, portanto, o conselho de Paulo:
crescei em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. O quarto subtópico desse texto é: nenhum outro sacrifício é eficaz. Uma advertência baseada nos versículos 26 a 31 do capítulo 10. Meus irmãos, a advertência do autor aqui vem no sentido de que, após conhecerem todas as maravilhas, todas as riquezas imensuráveis da obra expiatória de Cristo, como sumo sacerdote, era imperioso que aqueles irmãos dessem o devido valor à imensurável graça de Deus. E isso se aplica perfeitamente a nós também. Eu quero tão somente enfatizar a expressão mais forte que esse escritor utiliza aqui, que é o verbo rejeitar, do versículo 35, e que deveria ser considerado por aqueles irmãos e por nós também. O verbo grego aqui é apobalate, um termo composto formado pela preposição apó, que significa em direção a, ou ir em direção a, sempre de dentro para fora. Um outro termo grego que forma essa expressão verbal é o verbo balo, que significa lançar, jogar. Assim, essa expressão verbal significa jogar para fora, lançar para longe, repelir. É exatamente esse comportamento a que o escritor se refere, para o qual não resta mais sacrifício. É uma atitude de rejeição absoluta ao Evangelho. Lembremos-nos, contudo, que esta séria advertência se aplica àqueles que permanecerem em uma vida pecaminosa, aos quais não resta sacrifício para expiação de pecado, pois a força da expressão verbal usada pelo autor, se continuarmos pecando ou se insistirmos em pecar, tem a ver com uma ação repetitiva, com plena consciência de que isso entristece o Espírito Santo, uma vez que ele chama esse pecado de agravo ao Espírito da graça. Contudo, o texto não nos autoriza a afirmar que esta ação já existisse, mas é uma advertência a que jamais venha a existir. O pecado ao qual ele se refere não é uma violação do mandamento divino, mas a rejeição do sangue de Cristo e da dádiva da salvação. O quinto subtópico desse texto é a escolha do monte certo, texto baseado nos versículos 24 a 29 do capítulo 12 dessa epístola. Chegamos à quinta e última advertência feita pelo escritor aos Hebreus, tomada na ilustração de dois montes simbólicos na narrativa bíblica, o Monte Sinai e o Monte Sião. O primeiro localizado ao sul do Egito, local em que Deus outorgou a lei por intermédio de Moisés, e o segundo como um dos três montes nos quais foi edificada a cidade de Jerusalém. A intenção do autor de Hebreus nesse texto é tomar esses montes como emblemas, o Monte Sinai como símbolo da religião cuja salvação é obtida pela obediência à lei judaica, e o Monte Sião simbolizando a salvação baseada exclusivamente na fé, na obra redentora de Cristo. Se aqueles irmãos retornassem ao judaísmo, seria como se retornassem ao Monte Sinai, onde o julgamento divino se manifestou, de sorte que não foi permitido que o homem dele se aproximasse. O retorno para o judaísmo, portanto, é sinônimo de apostasia, de abandono da fé cristã. O Monte Sião, pelo contrário, indica a nossa caminhada de fé até chegar a Jerusalém celestial, onde nós estaremos com aqueles que partiram antes de nós. Aleluia! Mas nós precisamos ir para o texto de número 5, que tem como título Sumário das palavras de estímulo em Hebreus. Meus irmãos, a nossa tarefa nesse texto é estudar os estímulos das divisões da epístola, conforme os temos no diagrama no início desse manual de estudo. Depois de cada orientação doutrinária e advertências, nada mais justo que esse escritor trouxesse um estímulo àqueles irmãos.
O autor agora, ele se volta às Escrituras para desenvolver uma filosofia de sofrimento cristão. A sua tese básica é que os sofrimentos deles deveriam ser interpretados como correção e como evidência de filiação e favor divino. Portanto, não uma ocasião para desânimo, mas para encorajamento. Qualquer coisa nova os desperta. O antigo os entendia. Entretanto, Jesus é antigo, mas sempre novo. Se eles cavarem fundo o suficiente espiritualmente falando, encontrarão nele uma fonte perene de estímulo. Ele é a verdade. Creio que a descrição mais apropriada para essas chamadas passagens de advertência encontram-se em Hebreus, capítulo 13, versículo 22. São exortações ou estímulos. Isto não minimiza a seriedade dessas 5 sessões da epístola, mas ajuda a entender o seu propósito, encorajar-nos a confiar em Deus e obedecer a sua palavra. Esse fato deve ter servido de estímulo aos cristãos judeus do primeiro século, a que permanecessem fiéis a Cristo, mesmo em meio às tribulações pelas quais passavam. Em vez de voltar a Moisés, deveriam imitar Moisés e ser fiéis em seu chamado. Tanto Gideão como Baraque servem de estímulo a nós, os que vacilamos em nossa fé. O exemplo do Filho de Deus e a certeza do amor de Deus devem, sem dúvida alguma, servir de estímulo para a perseverança em meio às dificuldades da corrida cristã. No entanto, há um terceiro recurso. A excelsa magnitude da pessoa de Jesus e sua obra consumada de redenção visam dar novo estímulo aos fiéis para permanecerem com fidelidade na fé e para a confissão conjunta da esperança. Em consequência, a palavra do Antigo Testamento não somente nos descerra a deliberação salvadora de Deus acerca da criação, redenção e consumação. Ela tampouco fornece apenas a chave para compreendermos corretamente a trajetória e a situação atual da igreja, conforme Hebreus, capítulo 12, versículos 5 e 6. Pelo contrário, ela também nos dirige exortações práticas e estímulos para o cotidiano da fé. De maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Os primeiros leitores da Epístola aos Hebreus sofriam perseguição religiosa, financeira e social, tudo pela causa de Cristo. Por isso, a carta se transforma num elemento de estímulo e com o propósito de lhes dar maior visão do significado da vida cristã. O primeiro subtópico desse texto é: Cristo nos fez família de Deus, extraída dos versículos 5 a 18 do capítulo 2. Neste primeiro texto, qualificado como estímulo, temos um dos temas de maior relevância, se não o mais relevante no plano salvífico eterno de Deus, a encarnação do seu bendito Filho, prefigurada na oferta de manjares, para com sua vida exemplar de cheiro suave diante do Pai, se oferecer inteiramente a Ele, visando a conceder-nos uma nova vida mediante sua vida e ressurreição, por intermédio da qual somos admitidos na família de Deus, através de um novo nascimento. Ao adotar uma criança, um casal pode lhe dar tudo o que lhe for de direito, só não conseguirão dar a essa criança os seus genes, a sua natureza. Mas bendito seja Deus, que nas palavras de Paulo, apóstolo, escritas em sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, nós lemos: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E conforme escreveu Pedro na sua primeira epístola, capítulo 1, versículo 3, dizendo: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos.
E no versículo 23, Pedro continua dizendo: vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Poderíamos citar aqui inúmeras referências bíblicas à transformação regeneradora do Espírito Santo na vida daquele que crê em Cristo e a Ele se entrega. Mudança interna que só o Evangelho de Cristo tem poder de realizar. Nesse texto, em particular do escritor de Hebreus, o Senhor Jesus se fez temporariamente um pouco menor que os anjos, para, mediante sua humanidade perfeita, oferecer-se ao Pai na cruz. O segundo subtópico desse texto é: nossa fé baseia-se na palavra de Deus. Texto que estuda os versículos 12 e 13 do capítulo 4. Esta segunda palavra de estímulo do autor aos Hebreus. Nesse texto que antecede a este, o escritor sagrado havia tratado sobre o descanso em Cristo, que o crente não pode jamais desprezar. Contudo, essa promessa de descanso traz consigo uma enorme responsabilidade para o povo de Deus, que deve estar atento para não se permitir cair no mesmo exemplo de desobediência, à semelhança de Israel, por ocasião da provocação, conforme descrito no versículo 11. Somente estando alicerçados sobre a fortaleza da bendita palavra de Deus, aqueles irmãos a quem esse escritor chama de santos, conseguiriam vencer a turbulência pela qual estavam atravessando. Justamente por esse motivo, no versículo 12, o autor lhes traz à memória o caráter dinâmico da palavra de Deus, utilizando o termo grego logos, que nesse versículo tem o sentido de revelação. O escritor lhes relembra que não se trata de uma palavra morta ou formal, mas cheia de poder e eficácia, capaz de esquadrinhar até as profundezas da natureza humana. Ela é apta para estabelecer juízos de cunho moral e discernir os pensamentos e intenções do coração. O incentivo do autor, então, é que prosseguissem, pois, avante, se apossando do descanso espiritual que Cristo nos oferece, lembrando que Deus conhece os pensamentos e as intenções do coração. Isso indica que Deus não julga segundo as nossas desculpas, mas segundo os motivos do nosso coração. O terceiro subtópico desse texto é a certeza da esperança, fundamentado no capítulo 6, versículo 9, até o capítulo 9, versículo 28. O cerne dessa terceira palavra de estímulo evidencia, acima de tudo, a exortação para que o crente deixe o pecado e viva uma vida transformada pelo poder de Deus, como uma ministração de estímulo a que perseverassem na fé. E aqui o escritor toma o exemplo de Abraão. O capítulo 6 de Hebreus pode ser entendido como um convite à maturidade espiritual. Segundo os versículos 11 e 12, este progresso exige esforço cuidadoso. Lembremos-nos que se, por um lado, é Deus que produz a maturidade em nossas vidas por intermédio do Espírito Santo, por outro lado, também é verdade que o cristão deve fazer sua parte. Paulo, apóstolo, usou o verbo no modo imperativo, crescei, ou seja, é dever do crente buscar crescimento na vida espiritual, conforme já estudamos no capítulo 5, versículo 11. Constatamos que aqueles irmãos se fizeram tardios. Notem os irmãos que esta foi uma ação deles. Assim, nenhum crente deve ser moroso, preguiçoso na fé, mas deve sim dedicar-se aos recursos espirituais que Deus colocou à nossa disposição. É como já citamos em Efésios capítulo 4, versículo 15. Antes crescei em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. Como possuidores das promessas de Deus, precisamos exercitar a fé e a paciência e nos apropriar do que possuímos. À semelhança de Josué e Calebe, devemos crer nas promessas feitas por Deus
mas também ansiar por entrar na terra e tomar posse dela. O quarto subtópico desse texto é acesso ao trono do Pai, fundamentado no texto dos versículos 19 a 25 do capítulo 10. Meus irmãos, como estudamos na lição número 7, devemos sempre observar as regras hermenêuticas e, se assim fizermos nesse texto em particular, veremos que esse texto segue uma ideia sequencial. Primeiro, de se chegar a Deus, e em seguida, no versículo 23 do capítulo 10, a ideia principal é de reter firmemente a nossa confissão da nossa esperança. Considerando que nos versículos 24 e 25, os dois verbos centrais são considerar e não deixar, ou seja, uma negação do verbo deixar, entendemos que só conseguiremos considerar os irmãos e estimulá-los na fé, não abandonando propositalmente o seu convívio. Se considerarmos que muitos desses irmãos estavam propensos a retornarem para o judaísmo, concluiremos que esse texto é um incentivo ao convívio de vital importância para que esses irmãos perseverassem na fé e que, por essa ministração mútua, todos seriam fortalecidos na fé. O quinto subtópico desse texto é: somos filhos de Deus, que se baseia nos versículos 1 a 11 do capítulo 12. Este quinto estímulo, esboçado pelo escritor de Hebreus, traz uma exortação a que seus leitores exerçam a sua fé, tendo constantemente em vista o exemplo daqueles que venceram no Antigo Testamento, ilustrando essa batalha pela fé com a figura de uma competição esportiva, na qual o crente, diante de qualquer falha ou noção de desânimo, precisa extrair novas forças para continuar. E nessa comparação com a carreira da vida cristã, se requer, segundo o conselho desse escritor, considerável cota de paciência. O crente precisa conseguir ou prosseguir com os olhos fitos no alvo, que é Jesus, autor e consumador da nossa fé, sem desvanecer. Ao tomar a pessoa de Jesus como o alvo a ser alcançado, esse escritor também situa o Senhor Jesus como exemplo a ser seguido, visto que, embora Jesus soubesse dos sofrimentos que teria de enfrentar, ele jamais perdeu o foco de sua missão, mas continuou a exercer o seu glorioso ministério, ensinando, pregando, curando, sem desvanecer, pois tinha um alvo a atingir. As testemunhas de fé do Antigo Testamento nos exortam para que corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, corramos com paciência na luta que nos é ordenada, pelo que o escritor aos Hebreus orienta os seus leitores a concluir a carreira da fé, contudo, por métodos legítimos. E, para tanto, ele introduz um ingrediente essencial, que é a disciplina. Nesse texto em questão, o autor vê a disciplina na vida cristã como necessária, ainda que por vezes gere dores e desconfortos. Contudo, a teologia do Novo Testamento entende que as lutas, provações e dificuldades inerentes a esta vida têm como objetivo o amadurecimento e fortalecimento do crente. Meus amados, após essas considerações, nós vamos fazer um rápido intervalo e voltaremos em seguida para estudarmos a nossa última lição, a lição de número 10.